soltar o verbo para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SCcast, mais um episódio, Filipão. Tamo mais aqui. vamos lá. Não trocaste de camisa hoje. Eu vim com a mesma do outro episódio. É isso aí. E nesse episódio, galera, a gente conta com um patrocínio master, claro, sempre da nossa Arte Pro Comunicação Visual, empresa responsável por esse estúdio magnífico que vocês estão vendo aqui, meu amigo Felipe Suelen, né, grande equipe aí da Arte Pro Comunicação Visual, que fez acontecer junto com o Empreender-se esse podcast. Além disso, no episódio de hoje, a gente conta com o patrocínio de Óticas Vista Max, a sua ótica em Blumenau, no centro de Fortaleza, Rio dos Cedros, Rodeio, Gaspar, é difícil lembrar, nossa amiga Andrei Larissa, um abraço, você que está procurando um óculos, precisando de algum atendimento nesse sentido, a Ótica Vista Max com certeza vai ter o melhor e a qualidade para você. E também Imper Estética em Estofados, nosso amigo Paulo e a Joyce, especializada em limpeza personalizada e proteção anti-manchas para estofados e tapetes de alto padrão, @imper.blumenau, empresa responsável aí e patrocinadora desse episódio do Grandes podcast. empresários aí. Além disso, apoio de Nutriblu, gastronomia empresarial, você que tem uma empresa, uma indústria, comida transportada, cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária Blumenau, região litoral de Santa Catarina, e a Basic, a empresa responsável aí pelas camisetas, que forneceu as camisetas que vão ficar prontas quando a estamparia estampar, do podcast daqui do Empreender-se Cast. Coisa linda. E hoje a gente está recebendo um grande amigo, né, Felipe? Amigo. Uma pessoa que tem aí uma bagagem, um histórico de empreendedorismo. Rony Vandal, obrigado, Rony, diretor comercial da Master Empreendimentos, vem conversar com a gente. Rony. É isso aí, obrigado, eu que agradeço, João, Felipe, né, pela oportunidade de participar desse belíssimo projeto, né, então, inicialmente, parabenizar vocês pela iniciativa, né, inovação, então, trazer diversos tipos de conteúdo para mostrar para a sociedade, né, as características empresariais, enfim, uma série de abordagens que se fazem, né, na gravação de vocês, né? Então isso é muito bacana, a gente compartilha disso e está aqui para tentar transmitir um pouquinho da nossa experiência enquanto empresário, né? Enquanto político, enfim, uma série de assuntos que a gente tem pela frente aí para abordar. Legal. Até quero te agradecer, cara, e até para dar aquela descontraída, porque o Rony hoje falou, pô, tô com dor de garganta, tal, o negócio tá meio pesado aqui, mas, pô, não vou furar contigo, então, pô, obrigado por ter vindo aí, né, cara, e se precisar dar uma tossida, tá tudo certo tá também. Bom. Agradeço, não tinha como deixar de prestigiar e participar, Legal. né, mesmo com um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de febre, mas tudo certo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. É isso aí. Cara, Rony, hoje, então, tu desempenha a função de diretor comercial numa loteadora, incorporadora de lotes, condomínio de lotes, que é a Master Empreendimentos. Até registrar aqui um abraço para os nossos amigos, Rael, André, Alexandre, galera lá, que junto contigo faz esse trabalho. E acho que a nossa conversa vai muito além disso, mas para a gente começar o diálogo, né, cara, qual que é o trabalho essencial de uma incorporadora de lotes, então, que trabalha com condomínios de loteamento? Sim, vamos lá. A Master teve início das suas atividades não faz muito tempo, né? Nós iniciamos praticamente em 2015 para 2016, com o intuito de ajustar ou desenvolver um pouco mais uma atividade na qual um dos sócios já fazia, que é a execução de infraestrutura, e partindo dessa infraestrutura, desenvolvimento então de projetos na área de loteamentos e condomínios. Inicialmente nós tínhamos como propósito desenvolver condomínios de médio e alto padrão para a região, né? Não só Blumenau, mas toda a região aqui em torno, Vale e Médio Vale. E aí, logicamente, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, então a gente hoje tem duas linhas de atuação, basicamente, né? As duas são parcelamentos de solo, só que a gente desenvolve o loteamento, que é o padrão, que é o que todo mundo está mais acostumado a fazer, né? E o condomínio horizontal. O que é o condomínio horizontal? É um loteamento fechado, onde lá você tem um regramento, você tem uma estrutura de segurança, muro, portaria, etc., uma prestação de serviço, né? Agora transformando para um conceito mais moderno, transformando isso tudo em home clubs, aquilo que a indústria da construção civil já vem se modernizando, para loteamentos também está seguindo essa tendência, né? Então hoje está vindo com bastante força para a nossa região, que por incrível que pareça, Blumenau, a gente não tem ainda, né? Tem poucos,
né? Comparado com outras cidades catarinenses, principalmente comparado ao Paraná, lá onde a gente tem várias experiências, várias cidades, o interior de São Paulo é fortíssimo, né? Na construção de condomínios Tem o tal horizontais. do Alphaville e O tal. Alphaville é o mais famoso, é uma É. marca, uma referência, né, para todo o Brasil. Então, hoje, quando você fala em condomínio, o Alphaville é uma referência nacional, né? Aham. E do Alphaville surgiram vários outros exemplos, né? Então, a gente tem espalhado hoje no Brasil inteiro, mas na nossa região aqui, pouco ainda explorado. Então, a nossa ideia lá em 2016, do 15 para 16, era desenvolver, então, esses condomínios, né? E aí, logicamente, a gente vem desenvolvendo essa atividade. E o produto mais recente agora, que a gente veio trazendo para Blumenau e região, é o Ponta da Vila Parque, um condomínio fechado, né, um condomínio de alto padrão, né, com uma proximidade bem bacana em relação às questões centrais da cidade e em meio à natureza, né? A gente tem uma grande área ali, né, que estava ali muito próxima do centro, uma área de 418 mil metros quadrados, Caramba. e lá nós conseguimos, então, transformar essa área num belíssimo empreendimento residencial que vai mudar com certeza, né, a forma das pessoas pensarem num sistema de moradia, né, baseada em lotes, né, baseado no condomínio horizontal. O regramento de um condomínio, né, horizontal, ele é basicamente o mesmo de um condomínio vertical, né? Você tem as regras condominiais, né? Então lá não é diferente. Então, quando você compra um terreno dentro de um condomínio, você está comprando uma fração ideal. Ou seja, a mesma coisa que você está comprando um apartamento. Uma fração ideal daquela grande corporação. E no condomínio horizontal é a mesma coisa. Então, depois de entregue, constituído o condomínio, passa a ter o regramento de um condomínio como se fosse um prédio. No loteamento, quem determina as regras aí é o poder público, né? Que aí ele é aberto, digamos Ex- assim. Exatamente, né? Onde as pessoas todas têm acesso, lá você tem todo a prestação de serviço público, né? O caminhão de lixo, então tudo isso No dentro de um condomínio não entra, né? O loteamento. caminhão de lixo, claro. Exatamente, é igual um prédio, né? Aí Você como é que tem. faz? Aí que depende de cada recolher. condomínio, né? Hum. Então, depois, quando você cria a entrega do condomínio, cria a figura do condomínio, aí a reunião, o conselho vai se definir como montar dentro do condomínio a melhor estratégia para essas atividades, né? Então, geralmente, o que se tem? Se tem uma equipe, né, de manutenção que faz lá o recolhimento, né, em cada casa e leva para a lixeira Porque hoje, central. hoje já né? existem referências, né, que funcionam e provavelmente nesses lugares. É, devem existir traz modelos a essas serem seguidos, modelos, claro. né? Exatamente, né? O ideal Então, seria um tubo sugando, né? Tu É. joga, né? O litoral tá fazendo lixeiras agora na orla de praia, Itapema. né? Aquelas, né, Isso. subterrâneas, é bem bacana. E é uma ideia, logicamente, né? Em alguns países desenvolvidos já existe essa tecnologia. Para nós aqui, com certeza, um futuro, né, que esperamos que aconteça, mas Claro. ainda um pouquinho atrasado em relação a isso. Mas então vocês trabalham com as duas figuras, tanto com condomínio fechado quanto com loteamentos, né? Exatamente. Além né? do Ponta da Vila, hoje a Master tá com quantos empreendimentos aí? Em Entregues, projeto, entregue e tal. a gente tem hoje pela frente, né, além do Ponta da Vila, aproximadamente mais 8 a 9 projetos em fase de desenvolvimento, né, isso quando eu falo em fase de desenvolvimento já, uns em fase de incorporação, né, outros em fases ainda de estudo, outros já para iniciar a obra, então cada um Contratos no seu assinados. momento, né. Mas cada um. E não só Blumenau, né? Então, hoje a Master está presente em Blumenau, está presente em Gaspar, está presente em Itajaí, né? E sempre com olhares de expansão para outras cidades, né? A cidade mais longe de Blumenau que a gente atua hoje é o município de Garuva. Lá tem um empreendimento em fase de entrega agora de 60 e poucas unidades, né? Caramba. Então lá a gente desenvolveu um loteamento, que é seguindo o regramento lá, aquilo que rege o zoneamento, aquilo que rege o plano diretor de cada cidade. Isso é interessante também, né? Porque cada cidade tem um regramento, né? Então a gente tem que respeitar isso. Então uma cidade é diferente da outra. Então tem uma série de fatores que no desenvolvimento, no desenrolar de um projeto, a gente vai se adequando de Uhum. acordo com a legislação de cada município. Cara, e isso é um desafio, né, cara? Porque, vamos Pois lá. é, quando tu pensa que tu vai se alinhar, tu vai para outra cidade e muda tudo. É uma logística, né? Seria esse o maior desafio do Não, eu negócio? diria hoje que pelas questões de momento e aquilo que a gente vive, né, uma grande questão hoje no parcelamento de solo, sem dúvida nenhuma, é a questão ambiental, né? E isso nós prezamos e zelamos muito desde o início de concepção até a entrega do empreendimento, né? Então, a gente, O por maior ser desafio aqui, seria esse, então. exatamente, né? Porque você pega uma grande área, né? A área está lá bruta, né? Então você não sabe exatamente o que tem dentro daquela área, tá? Então,
Como é que se desenvolve um projeto? Primeiro, todos os estudos Tem que entrar ambientais, lá e né? olhar, né? Para desenvolver, entender, né, quais são os desafios ambientais daquela área. Depois você entra por uma esfera jurídica, né? Uhum. Saber como é que está aquela questão do imóvel, se precisa Registro fazer de imóveis, retificação, tal. se às vezes está inventário familiar, tem uma série de discussões jurídicas, Uhum. e nisso você vai trabalhando o projeto. Mas sempre a fase inicial de qualquer desenvolvimento, nós, particularmente, iniciamos pela questão ambiental, né? Que é o que rege depois todo o desenvolvimento do projeto futuro. Então, Isso é uma inicia pela. estratégia da Master. É uma estratégia nossa, né? Uhum. Então, isso, como é que nós desenvolvemos isso? Vivendo e aprendendo, né? Uhum. Então, na prática, a gente identificou que hoje, né, para você desenvolver um belíssimo projeto, você tem que começar com os estudos prévios na questão ambiental. Por exemplo, Ponta da Vila são 400 18 mil mil metros. metros, cara. E ali era bastante fauna, flora ali, né? Tem uma- O que acontece, a facilidade para nós aqui também é essa questão da vegetação presente, né? Uhum. Então, a gente, dependendo regiões de Blumenau, a gente tem Mata Atlântica, né? Então, tem todo esse cuidado, por isso que o estudo inicial do desenvolvimento de uma área se passa inicialmente por essa questão Porque para as ambiental. pessoas entenderem também, não é derrubado tudo, né? Exatamente, Tu faz uma análise fe- faz uma análise tipo de manter uma percentual, fazer como é que eu poderia dizer, há um diálogo entre a urbanização e a natureza e tal. Exatamente. Parte primeiramente do regramento da legislação federal, né, que é o grande guarda-chuva com as questões ambientais do Brasil, né, e dessa legislação federal vai se criando então as regras municipais. Então você primeiro faz o grande estudo, né, voltado para a legislação federal e depois entender as particularidades de cada cidade. Então, obviamente, né, no Ponta da Vila, né, a gente está falando de 418 mil metros quadrados. De urbanização, né? Ou seja, aquilo que será desenvolvido de projeto, naquele caso específico, corresponde a 48%. Ou seja, 52% da área será de preservação permanente, né? Uhum. Então, a agressão ao meio ambiente, na verdade, você está desenvolvendo, urbanizando uma área, né? E ao mesmo tempo fazendo a preservação dela. Esse é o grande objetivo nosso e é o que as empresas de parcelamento de solo, daqui para frente, cada vez mais se preocupando em deixar essas grandes áreas de preservação, não só para cumprimento da legislação, mas também para mostrar para a sociedade aquilo que você está Que é desenvolvendo. possível também, né? Que é possível urbanizar, Urbanizar sem degradar, e, né, Sim. sem destruir o meio ambiente. Cara, tu tava falando, eu fui refletindo eu também, né? A gente conhece um pouco do mercado imobiliário, mas queria que tu falasse um pouquinho. Tipo, é um desafio porque, assim, tu lida com prefeitura, no que tange a questão de aprovação de projeto físico e tal. Tu lida com o Estado, no que tange a questão ambiental. Tu lida com até governo federal, dependendo da questão ambiental. Tu lida com registro de imóveis, que é um braço talvez jurídico, né, do rolê ali. Cara, na boa, assim, como é que... Esquecesse um órgão ainda. Ministério Público? Ministério Só- Público. Só mais Que, um. É. Cara, assim, na boa, é uma atividade altamente regulada, né? Muito regulada, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma grande regulação, A gente, desculpa, só rapidamente, assim, o empresário tem medo de negócio regulado do governo, porque no empreendedorismo é que sim, a gente vai fazendo, né? Que nem hoje nós chegamos aqui, de repente, tinha um timer ali que não existia. Sim. A gente vai fazendo. E no caso de vocês, não é assim, vou abrir um terreno e fazer, né? Tem toda essa nuance de ter que se preocupar com esses órgãos, né? Exatamente. Por isso que a gente começa sempre pela questão ambiental, para depois ir desenvolvendo os demais, né? De todos esses órgãos, qual que é o mais, assim... Óbvio, tá bom, o ambiental, beleza, mas quais as maiores dificuldades que tu enfrenta, assim, com os outros órgãos? A partir do momento que você parte para aprovação de projeto, né? Então toda a parte ambiental ela iniciou, você tem a aprovação do órgão ambiental, então passa pela tramitação no município para ver as diretrizes e as regras municipais. Então a gente chama aprovação de projeto. Na aprovação de projeto dentro de uma prefeitura, ela transita lá toda a aprovação de terraplanagem, projeto hidráulico, projeto elétrico, né? Então seguindo aquilo que o município tem como regra para aquela determinada região. Após isso, passada essa etapa de aprovação, e é quando você tem o alvará de construção na mão, você passa pelo crivo do Ministério Público. Santa Catarina, a gente tem uma... Necessariamente. Necessariamente. Santa Catarina é o único estado da federação ainda que todo o parcelamento de solo desenvolvido automaticamente, quando você dá entrada
no registro de imóveis para fazer a incorporação imobiliária, o registrador tem a obrigatoriedade de encaminhar aquele processo para análise e crivo do Ministério Público. Santa Catarina ainda é nesse modelo, é o único estado da federação. Essa regra válida para parcelamento de solo, loteamento. Né? Quando você parte para o condomínio, o registrador, quando recebe todo o processo aprovado para fazer o desmembramento, né, que é o parcelamento. Então, você tem uma grande matrícula, né, Vai dividir em vários. fracionou em 200 unidades, aquelas 200 unidades vão virar 200 matrículas individuais. Quando o registrador vai fazer essa incorporação e esse desmembramento da matrícula, no parcelamento de solo normal, que é o loteamento, ele tem a obrigação de mandar para análise do Ministério Público. No condomínio fechado, essa obrigatoriedade não se faz necessária. Né? Então, são os parâmetros que em Santa Catarina ainda a gente tem. Mas Isso- perdão, a obrigatoriedade de passar pelo Ministério Público. Exatamente, a Mas se for análise. condomínio, No não loteamento, tem. o condomínio não há necessidade. Né? Então, é uma discussão que isso já evoluiu e para os condomínios não tem essa necessidade, só a regra é válida para o parcelamento de solo, loteamento. Né? Então, isso acaba, de certa forma, se gerando mais tempo, Estimulando né, de o análise, condomínio também, né? E também, né? Só que a gente acaba, né, aí as pessoas não entendem, né? Mas como é que, né, o processo se dá, né, até chegar a uma aprovação? Hoje, em média, qualquer empreendimento de loteamento ou condomínio horizontal, dependendo do porte, ele pode levar 1 ano e meio, 3, 4, 5 anos, até sair um alvará, até você ter uma incorporação na mão, Caramba. para daí iniciar Mas, o processo de ô execução. Rony, isso não pode ser considerado normal, né, cara? Tem alguma coisa, tipo... Mas aí vem a quantidade de processos, né, o desenvolvimento de cada cidade, então a estrutura que o poder público tem para análise desses processos, né, então você pega Blumenau, que a gente, né, tem um desenvolvimento imobiliário muito grande aqui, né, a prefeitura quando vai analisar, ela tem que analisar todos os projetos que deram entrada ou que estão tramitando na prefeitura. Sim. Isso você tem lá loteamento, condomínio horizontal, condomínio vertical, Casa geminada. instalação de empresas, uma série de projetos imobiliários acontecendo ao mesmo tempo, né, e a equipe é uma só. Então, a gente tem que contar com esse desafio, e nesse caso, o desafio tempo faz um grande diferencial, né? E depois, na execução, todo o planejamento e cronograma de execução. E aí depende da estruturação da empresa, capacidade de execução e as questões naturais. Nós tivemos, por exemplo, né, semana passada, no nosso último relatório de engenharia, gerado aqui para os nossos projetos de Blumenau, nós tivemos 60% dos dias de outubro a início de março, 60% de improdutividade. Por quê? Por causa Por do quê? volume de chuvas. Ah, Né? Então é diferente da construção civil. Caramba, né? cara. No loteamento, que você está mexendo com a terra, cada dia de chuva, né? Choveu dia um dia, paradinho. no outro dia também não trabalha. São 2 dias perdidos, porque o outro dia você tem que esperar secar o solo, para daí sim o terceiro Essa dia chuva de voltar a verão, trabalhar. então, tá triste pra vocês. Isso para nós é um grande, né, Desafio, percalço, né? desafio, porque a gente, né, tem que considerar essas intempéries naturais e que acabam, de certa forma, hoje, logicamente, fazendo parte de um cronograma, mas muitas vezes a gente acaba, né, perdendo um pouquinho de prazo em relação às questões de chuva, que para nós Então, aqui é muito comum. Não é só uma questão de processo jurídico, tá? Tem toda essa questão de execução também que é um desafio, cara. É um negócio muito diferente, né? Assim, a gente que às vezes a gente olha lá um loteamento, Só um passa a condomínio. máquina ali e deu. E não é, né, cara? Até rolar isso, né, cara? Até o próprio Ponta, né? Teve um vai e volta, até que hoje, né, 100% em operação, né, Rony? Exatamente. Nós tivemos um grande Previsão de desafio. entrega lá é pra quando? É junho de 2025, né? O cronograma de execução para aquela obra é de 36 meses. Então, Já tá considerando a chuva? se iniciou em junho do ano passado, né? Já considerando o período de chuva. Então, a previsibilidade para aquele empreendimento é de 36 meses, né? Até a entrega oficial para todos os clientes. Então, Legal. depende, né? A região, depende da característica do terreno. Ali a gente tem muita movimentação de terra, né? Então, a parte mais morosa em tempo é a questão de movimentação de terra. Estamos falando ali nesses 48% de urbanização, um volume de terra bem grande de movimentação, né? Que é o que mais demora tempo Pô, na execução 48% de 400 e tantos metros quadrados é 200 dá e pouco. mais ou menos em torno de 200 mil metros quadrados Caramba. a serem urbanizados. Né? Rony, o que vai ter nesse empreendimento de alto padrão aí?
em Ponta Que, da que Vila. muitas Eu sei que muitas vai, pessoas não sabem, É. não é pra explicar, né? O que eu vai sei que ter, vai o ter que é diferente. uma Praça do Fogo, cara. Agora os empreendimentos todos em Praça do Fogo. Achei sensacional. A chamada Fireplace e o Pet Place, né? Que também é uma tendência também que a gente tem que nos adequar. Mas fala a aí, por essa- que é alto padrão? Por que é alto padrão? Então, começa primeiro, né? Uma questão de localização, a posição geográfica, né? Onde ele se encontra. Nós estamos falando aí a 1,6 quilômetros do centro, né? Da ponte ali do centro até o empreendimento são 1,6 quilômetros, 2 minutos de carro, né? Então é basicamente uma região muito próxima ao centro. Já começa por aí, É, então. Próximo E assunto. aí vem as questões do desenvolvimento do tipo de produto que a gente vai estar ofertando para o cliente, né? Primeiro, tamanho de lote. Então os lotes eles partem numa medida média de 500 metros para cima, né? E todos esses lotes, na sua grande maioria, quase 100% deles, uma testada, ou seja, a parte da frente com 18 metros. Vamos pegar, por exemplo, um loteamento normal, onde o lote é de 300 metros quadrados ou 360 metros quadrados, né? Que é geralmente o padrão de um loteamento, né? A gente tem uma testada de 12 metros, lá então a gente está falando em 18 metros, isso gera mais conforto, você não precisa fazer a casa tão, né, tão estreita, então gera um padrão construtivo já diferenciado, porque o lote já é diferenciado. E aí vem as questões daquilo que o condomínio vai oferecer. Em termos de infraestrutura de segurança, toda a infraestrutura de lazer, né? Então a gente tem piscina com borda infinita, quadra de tênis, quadra poliesportiva, quadra de beach tênis, vôlei de areia, né? Todos esses espaços, por exemplo, a quadra de tênis, lá nós temos um quiosque para atender a quadra de tênis, na quadra de beach tênis tem outro quiosque para atender a quadra de beach tênis, aí vem o salão de festa principal, vem os espaços gourmet menores para eventos menores, a parte de É academia, um clube, né, né, é um, cara? é um home club, né? Ele é considerado um home club. A parte de academia não é simplesmente uma academia, então a gente tem lá a Vila Fitness. A Vila Fitness também tem academia, mas tem todas as outras atividades inerentes à questão de saúde, né? Então, espaço para yoga, meditação, uma série de coisas, né? Isso tudo dentro e muito presente com a questão da natureza, né? Como eu falei anteriormente. Os terrenos ali todos, né, eu lembro do projeto, tem a mata atrás e tal, tem todo Essa é uma característica do desenvolvimento do projeto também, né? Os nossos parceiros arquitetos foram muito felizes na concepção do projeto. Ali no Ponta da Vila, nós conseguimos utilizar a natureza em favor do empreendimento, né? Inclusive tem uma passarela e tal, né, que vai no meio Essa das é árvores. uma outra característica que nenhum outro empreendimento na região tem, né? Vou citar um exemplo, o parque lá em Balneário Camboriú, o teleférico, quando você chega lá em cima, antes de descer para a Praia de Laranjeiras, você caminha em passarelas suspensas, Justo. né? E o Ponta da Vila a gente terá esse equipamento também. Você mora nessa vila, você vai acessar a academia, por exemplo, você vai caminhar em meio à natureza por passarelas suspensas. Sensacional. Então, esse é uma que a gente conseguiu utilizar a natureza em favor do condomínio. Que massa. Então, a gente tem todo esse diferencial Por da isso que natureza seria um muito alto padrão, então. Exatamente. Né? Uma curiosidade, Rony, como é que tu faz a questão dos valores aí desses lotes? Como é que chega Precificação, nesse? Precificação. Isso. Primeiro, a questão de custo de obra, né, e desenvolvimento do produto no nicho que você quer atingir. Então, hoje a gente considera o valor de metro quadrado dentro do condomínio, né? O metro quadrado a gente entende que ele tem que ser linear. O que seria linear? O lote 1 tem o mesmo valor de metro quadrado para o lote 200, por exemplo, né? Por que isso? Porque quando você vai comprar um apartamento, a área, geralmente, né, na tipologia, né, que você tem a mesma metragem quadrada, geralmente o que difere, isso é muito comum no litoral, andar, né? o andar, né? Isso. Então você Pois sobe de é. preço de É. acordo com o andar. No condomínio Eu fiquei encucado, tu horizontal, né, nós temos não tem a regra do andar, né? E também não tem a regra Quem tá na frente, quem mais, tá atrás, exatamente, mais próximo de portaria ou É. mais longe de portaria, não. Né? Então, Mas o cara mais perto do lazer paga menos, né? paga mais, né, cara? Paga menos, paga menos. barulho. No Eles Ponta da fazem- Vila não, eles porque fazem o uns lotezinho recuo menor. da vila, onde a gente tem toda a infraestrutura de lazer, até a casa mais próxima, são 60 metros com a natureza presente no meio. Aí. Esse também é um outro cuidado, né? Diferencial, Então, né? Ponta da Vila não tem questão de barulho presente. Então, a precificação, primeiro, né, em relação ao mercado também, né? Então, todos Faz uma os análise e estudos tal. de mercado, o que se tem de produto similar na cidade e aquilo que o mercado está regindo naquele momento com relação aos valores praticados, né? Então, a gente tem todo esse desenvolvimento, como qualquer outro empreendimento também. Quem compra primeiro
compra num preço de lançamento, Uhum. você faz Tem uma parte tabela da progressiva e regra, tal. exatamente, tem a tabela progressiva. Então, quem compra primeiro geralmente vai ter aquele preço de lançamento e depois de X percentual das vendas iniciadas, começa-se então o reajuste, né, da tabela de preço, até para valorizar quem comprou e tem a sua Uhum. valorização também. Porque quando a gente vende um empreendimento, a gente não está vendendo somente um sonho de moradia. Nós temos o cliente perfil investidor e o cliente perfil morador. Uhum. Para o Ponta da Vila, por exemplo, nós temos um índice hoje em torno de 95% das vendas para cliente morador, né? Uhum. Porque por ser um produto exclusivo, de alto padrão, próximo ao centro da cidade, então a gente tem ali um grande perfil já de cliente morador, diferentemente de outros empreendimentos, né? Depende da região, a gente tem um mix ali praticamente Investimento. de 30%, 40%, chega, né, na fase de lançamento, vender unidades para investidor. O Uhum. Ponta da Vila a gente tem uma característica um pouquinho diferente. Olha que interessante, né? Cara, e a precificação é um desafio, né? Porque de alguma forma também tu tens a oferta e demanda e é um loteamento bem exclusivo, assim, porque são quantos lotes lá? 200 e São pouco? 267, E né, não vai ter um outro loteamento igual ele ali. com a mesma característica que em Blumenau, pouco provável, né? Pela questão de tamanho de área, Geológica e tal. proximidade com o centro, né? Então, a natureza muito presente, muito pouco provável que no futuro a gente tenha algo semelhante com a proximidade ao centro e com essas características, né? Mas a ideia, logicamente, é que surjam novos projetos, né? Sendo da empresa master, que é a nossa, ou não, mas que Aham. venham contribuir para o crescimento e melhoria de qualidade de vida para os blumenauenses, né? Então a E o gente fato dessa exclusividade com certeza dá um up no valor, né? Dá uma valorizada na questão da oferta e demanda, né? São 200 e poucas famílias que vão poder se é, desenvolver naquela área ali, é, né? é, E se tu for fazer uma análise do mercado de Blumenau, pô, a gente tem 370 mil habitantes, mais ou menos, né? Quantos desses 370 mil teriam condições de investir num local desse? Não são poucos. A gente, né, até saiu matéria há pouco tempo aí que Blumenau está entre as 10 cidades mais ricas exatamente, do país e exatamente. tal. E ali Inclusive, essa deve também ser uma análise também, né? Para ver um é, condomínio desse. e assim, a gente tem o perfil do cliente também, que 500 metros quadrados, você tem um grande potencial construtivo, né? Vou citar um exemplo, Ponta da Vila, com 500 metros quadrados, você consegue fazer uma casa em torno de 700 metros quadrados, que é bastante É área, enorme. né? Pô. Bastante área construída. Mas a gente tem uma surpresa bem interessante ali, que hoje 35, 40% dos clientes que já compraram 2 unidades, né? Então a gente não vai ter 200 e tantas famílias Olha só. moradoras, né? Esse quadro vai reduzir, né? Então a gente Porque o cara comprou dois compra para duas fazer uma. unidades ou 3 unidades, né? Para Pô, o ter uma cara vai ter área um maior, sítio no né? centro da Então, cidade. então ele Vai passa a ter ter gente ali com seu, lagoa, pato e é, ganso. é, é, no centro da No cidade, centro da cidade. e morando num home club, né? Então essa é a vantagem de ter. Por isso também que quando a gente fraciona, a gente pensa nisso, na possibilidade daquele cliente que quer ter uma área maior, ele possa Claro. comprar duas frações, 3 frações. E a questão jurídica também se permite, quando você compra 2 ou mais unidades, fazer a junção. Então você faz a unificação, né? O que significa isso? Eu comprei 2 lotes de 500 metros quadrados, eu vou unificá-los. Eu passo a ter um lote de 1.000 metros quadrados, né? Então isso a legislação também permite fazer. Uhum. Como é um condomínio, tem um regramento próprio, eu não consigo desfazer, né? Uhum. Então eu comprei lá 1.000 metros quadrados, agora vou fracionar em 4 de 250. Não dá, né? Então você não pode reverter. Mas o amembramento, a junção, você pode fazer. Cara, eu tava refletindo aqui, a tua atividade tem a gente tem todo o lado da dificuldade de implantação, poder público e tal, que é altamente regulado. E no lado comercial, tu também tem a relação com as imobiliárias, né? Que o ponto a Master não vende necessariamente direto, ela pode vender, eu acho que se quiser, mas ela não vende direto pro cliente final, né? Tu tens a Isso. relação com as imobiliárias também, né? Como é que é, cara, essa relação com a imobiliária, com o mercado em geral, lançamento? Quantas pessoas foram envolvidas nessa ideia de lançamento e marketing e tal? Nós optamos, né, na Master em não ter estrutura comercial própria. Nós fazemos a gestão comercial, mas quem vende são os nossos parceiros que estão no mercado vendendo, né? Aham. Então nós Inclusive, eu tô somos vendendo, se quiser comprar. então, a empresa do João é parceira credenciada para a Ponta da Vila, então quem tiver interesse é só procurar o João e a equipe. É, Então a gente tem a relação comercial com os nossos parceiros, né? Foi uma regra que nós definimos. Parte das incorporadoras tem equipe própria, né? E parte não tem. Nós optamos porque a nossa expertise é incorporação
desenvolvimento e execução. Uhum. Então, a gente se especializou principalmente na questão de execução dos empreendimentos. Então, deixa para venda com quem sabe vender, né? Show. Então, nós optamos nesse formato. Quantas Então, imobiliárias assim envolvem no processo desse, cara? nós temos no Ponta da Vila hoje, por exemplo, 40 e tantas imobiliárias cadastradas que estão autorizadas a comercializar o produto, né? Então, para ver o tamanho de Blumenau, né? Só para um empreendimento, né? Então, logicamente, o número de imobiliárias presentes na cidade ultrapassa esse número, mas no Ponta da Vila nós temos hoje 40 e tantas credenciadas que fazem as vendas, né? Então, como é que se dá o processo comercial? Toda a estruturação, a linguagem de comunicação é desenvolvimento próprio, e isso Aham. a gente transfere todo esse conteúdo de comunicação e as ações comerciais para as imobiliárias. E aí elas têm as suas autonomias próprias para desenvolver, né, a forma de se comunicar e vender. A gente cria o regramento, né, ou seja, a identidade visual é essa fonte, essa letra, é essa cor. Então a imobiliária ela não pode modificar a imagem do produto. Ela pode criar as inovações de comercialização e apresentação, né? Uhum. Mas todo o mote nós fornecemos e aí a gente faz essa ação conjunta. Então, por exemplo, nós temos a nossa central de atendimento do Ponta da Vila. Nós chamamos de Estação Ponta da Vila, que é lá onde a gente recebe o É lá na cliente entrada mesmo. na entrada do condomínio, né? Então a gente tem lá uma- um ponto de vendas, né? Só que lá a gente é o primeiro contato com o cliente. Então ele chega lá, ele é recebido, ele conhece a maquete, para depois ele fazer uma visitação no empreendimento. Então como é que a gente trabalha com a parte comercial lá? Todo dia a gente tem uma imobiliária no plantão. Então a gente distribuiu, né, essa parte de plantões, dia de semana e final de semana, para as imobiliárias. Então elas que fazem essa gestão e E atendimento. vocês fazem uma parte do back-office lá, tem alguém lá para ajudar e tal. Exatamente. A gente dá todo o suporte, desenvolve as campanhas. Aí é bacana porque quando uma imobiliária ela desenvolve uma ação comercial, a outra, né? Pô, não, eu tenho que fazer melhor. Então, cada final de semana a gente vai Vai tendo gerando desafio. inovações e desafios que as imobiliárias vão. Uma forma de competir e vender, né? O objetivo é vender, né? Exatamente. É, tu acaba gerando uma competição saudável. Sim, E eu acho que o saudável, mercado claro. é isso, cara. Eu costumo dizer, eu que sou corretor desde 2017, cara, corretor não é concorrente, cara. A gente tem muito parceiro, porque, cara, os negócios tu acaba fazendo parceria, vende junto, o outro não tem um imóvel, o outro tem um imóvel, eu tenho um imóvel, eu tenho cliente, e a coisa vai girando, né? É óbvio que sempre tem a desavença, rola mercado, é isso também, rola aquele, às vezes um atrito, é natural, mas a grande maioria das vezes eu acho que corretor é parceiro, né, Rony? Acho que eu tô errado em Sem dizer, dúvida não. nenhuma. E nós procuramos esse tipo de relação, né? A nossa É, relação é extremamente transparente, aberta com essa filosofia. Nós preferimos somar para que todos ganhem, né? Então a gente nunca tem preferência por A, B ou C. A gente dá o espaço para todo mundo. Se destacam aquelas que têm por iniciativa própria um desenvolvimento diferente das demais. Mas quem faz isso acontecer são elas lá na ponta. A gente faz somente a gestão e tenta, logicamente, criar um sistema mais harmonioso possível, né? Com a intenção que todo mundo tenha um resultado, assim como nos interessa também ter o resultado de venda. Então a gente desenvolve esse espírito competitivo, mas ao mesmo tempo de uma forma bem sadia, transparente, aberta, né? A gente tem uma aham. boa relação com todos os nossos parceiros e assim que a gente, né, dá as regras do jogo. Da Falando, mesma forma fal- dos parceiros aí falando em também. resultado, Falando em parceiros, né? agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora Master. Filipão, Suelen, a equipe aqui. Pode ter certeza que a Arte Pro vai lhe atender muito bem. E no episódio de hoje, parceria também, patrocínio da Óticas Vista Max, a sua ótica aqui em Blumenau, no centro, na Fortaleza. Rio dos Cedros, Rodeio Gaspar, o André e a Lari vão lhe atender muito bem lá, tenho certeza, a equipe deles. E também a Imper Estética em Estofados, que é a empresa do Paulo e da Joyce, também nossos amigos, especializada em limpeza personalizada e proteção anti-manchas para estofados e tapetes de alto padrão. @Hiper Blumenau. Imper Blumenau, você tem certeza que você vai se surpreender com a qualidade do atendimento e serviço deles também. Além disso, Nutriblu Gastronomia Empresarial, sua comida transportada, cozinha na indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, a Fênix, quem quiser ser atendido por mim, só nos procurar, e a Basic, a empresa responsável aí pelas nossas camisetas de dia a dia, né? Camiseta básica, o Gabriel, a esposa lá com certeza vão lhe surpreender com a qualidade do produto e do Excelente atendimento material. também. Espero receber o meu exemplar da Ah, camiseta, por favor. O entrevistado anterior já levou uma caneca, né? Já foi uma. Que legal, ficamos felizes, né? Ô, Ronaldo. Ô, Ninguém Rony. conhece, né? Não, Rony, brincadeira, pô. Cara, antes da Master, tu teve uma trajetória, né? Assim, tipo,
todos nós, né, tivemos trajetórias assim incríveis, né, na vida, a gente vai é uma mudança constante, uma evolução constante, né? E tu teve uma trajetória política. Eu queria tocar um pouco nesse assunto, porque muitas vezes o cara tá lá dando murro em ponta de faca numa atividade que daqui a pouco não tem muito a ver com aquilo que ele se identifica. Mas, cara, tem que continuar trabalhando até achar o veio, né? Até que tu se encontrou, por exemplo, na atividade do real estate, do mercado imobiliário e tal. Como é que foi essa tua trajetória, cara? Onde é que tu começou a trabalhar? Como é que foi a tua primeira experiência profissional, assim? Pra gente trazer um pouco do Rony mesmo aqui, Sim, do filho do seu Wilson Andal pra cá. isso, é. Não, essa é uma característica por uma questão familiar, né? Então, desde aos meus 6 anos de idade, né, eu vi já na figura do meu pai uma referência política, né? Aham. Ele iniciou muito cedo, uma trajetória política, e de lá a gente vivenciava isso o dia a dia, né? Eu sempre costumo brincar e dizer que durante meu período de infância e adolescência eu não tive pai, porque ele era político, né? E o político, Sim. principalmente a moda antiga, ele sai de casa às 7 horas da manhã e volta 10, 11, meia-noite. E ele, na função de deputado parlamentar que exerceu durante 4 mandatos, foram 16 anos de atividade parlamentar junto à Assembleia Legislativa, ele ficava de segunda a quinta ou segunda a sexta em Florianópolis. Então, em Numa casa era um época grande sem desafio. WhatsApp, sem Facebook, sem nada disso, Era um né, cara? telefone comum, né? Um telefone Sim. convencional. E a mãe em casa, obviamente, teve que fazer os afazeres domésticos e cuidar dos 3 filhos. Então, a gente teve muito sempre muito presente a questão da política envolvida dentro de casa. E, logicamente, a gente aprendeu muita coisa, né? E só que o meu propósito inicial, principalmente aos 16 para 17 anos, quando você está pensando, né, que faculdade eu vou fazer, né, o que, que eu vou me especializar, naquele momento eu já tinha certeza absoluta, né, e foi desde sempre que a minha primeira formação seria na questão de administração, né? Então, quando eu iniciei, Sempre pensou em ter um negócio? sempre, Era uma coisa que sempre, nasceu sempre fui, contigo, assim? exatamente, sempre foi vocacionado para as questões Empresariais, empresariais, né? massa. E aí, ao mesmo tempo, vendo essas questões políticas, e aí com um pouquinho mais de idade, maturidade, quando em 2000 o meu pai deixa de ser deputado para assumir uma outra função, logicamente vem a pressão. Pô, teu pai agora está aposentado, alguém tem que seguir carreira familiar. E aí Natural, né, cara? começou naquele momento algum tipo de pressão para que eu então colocasse meu nome, né, eu pudesse fazer uma trajetória política assim como tinha sido a do meu pai. Me lembro muito bem vários professores na FURB, né, que tinham um pouquinho de viés político, também me incentivavam, né, já naquele momento para iniciar um processo político. Onde que eu passei então a ter a minha primeira experiência política lá em 2004, quando o João Paulo Kleinobing era, naquele momento, presidente da Eletrosul e estava se credenciando para disputar a eleição municipal, né? É, É, filho do Wilson, vinha toda isso, uma bagagem, isso. Ele tinha trajetória. sido deputado estadual, primeiro foi presidente da Eletrosul, virou deputado estadual, e em 2004 ele estava com um projeto de disputar a eleição municipal em Blumenau. Então houve ali um convite por parte do João Paulo e equipe para que eu pudesse então ingressar junto às atividades políticas naquele processo eleitoral, e assim eu fiz, né? Então participei naquele pleito de 2004. Então no ano seguinte, quando iniciou-se o mandato do João Paulo, ele me convidou para trabalhar com ele junto à prefeitura. Então ali iniciou um novo ciclo de aprendizado nas questões políticas e públicas, né? Para mim foi um grande aprendizado porque eu usei naquele momento para entender como é que é o outro lado do balcão, né? Sim. Estava recém-formado, recém-montado o primeiro negócio, mas tive a oportunidade de poder participar dentro de uma esfera municipal, né, diante de uma prefeitura, com todos os desafios, né? Vocês já participaram ou tem parentes? Todo mundo tem um parente, um amigo que já disputou eleição, que participa no processo político, e a gente só escuta falar. E a gente nunca sabe Como é que ela como é dentro, que é né? lá dentro, né? É, E eu eu tive não, é essa grata público, eu também tive surpresa, essas experiências e tal, bom, enfim. né? Então, de poder participar. Então, 2005, 2006, 2007, até metade de 2008, eu fiquei lá numa função pública dentro da estrutura da Prefeitura Municipal e aproveitei esse tempo para aprender de fato como é que a máquina pública funciona, né? Diferentemente da iniciativa privada. E sempre conciliando a minha atividade pública com as questões empresariais. Então, hoje eu consigo fazer
bem essa distinção. Como é que roda uma gestão pública e como é que roda a questão empresarial, o nosso dia a dia na empresa, que são mundos completamente Completamente, né? diferentes. Né? Completamente. E as pessoas não conseguem entender, né, por que as coisas não acontecem ou demoram para acontecer dentro da esfera pública. Né? Então, são vários fatores. Se a gente for falar disso aqui, vai ficar horas Claro, e horas claro, claro. falando. Então, apesar Né? de eu ter a gestão, faço gestão do meu negócio, não tem nada a ver eu fazer gestão política. É totalmente diferente e frustrante a partir do momento que você ingressa dentro de um serviço público, né? Você vem com uma bagagem empresarial, com várias rotinas, procedimentos, planejamento estratégico. Quando você entra para a esfera pública e tenta levar para lá todo o teu conhecimento e dinâmica de uma atividade empresarial, tu leva um choque, porque a cultura, o desenvolvimento é completamente diferente, né? Não que não tenha planejamento, tem, só que a legislação, por ser talvez um pouco arcaica, antiga, ela acaba engessando as atividades do gestor público. Né? Esse é o grande desafio do país. Né? A gente vê A todos tua os movimentos. atividade é uma prova disso hoje, né? Vocês são reféns de uma série de burocracias. Né? Exatamente. Né? Então, eu consigo entender isso. Né? Onde é que está a falha? Onde é que está o Eu desafio? queria, E eu queria é fazer esse experiência, link, né? que eu acho que é É. legal, cara. O quanto a tua experiência no poder público te trouxe a bagagem necessária para lidar com o teu negócio hoje. Ajudou bastante, porque eu consigo entender onde é que estão os gargalos, os desafios, né? Onde inicia um processo, onde ele vai parar. Então, tem uma série de caminhos que, durante essa experiência do poder público, eu tive a oportunidade de aprender. Você acha E que essa experiência ajudou? No teu ajudou momento? bastante, bastante. Né? Então, assim, Então, nada é por acaso, né, cara? Tem um a ver, né? Tipo, pô, tu teve uma experiência, uma bagagem pra fazer o link com aquele cara que talvez tá lá, tipo, numa atividade que ele não gosta, cara, vai chegar um dia que talvez isso faça sentido na tua vida, né? exatamente, né? Então, tem a carreira do servidor, né? O servidor, quando ele faz um concurso público, ele ingressa no serviço público, ele tem por objetivo crescer ali na sua função. Só que esse crescimento dentro da esfera pública, ela é um pouco mais demorada, a carreira é muito longa, diferentemente da iniciativa privada, né? Então, Esse dinamismo é diferente, né? totalmente diferente, né? Então, são mundos completamente diferentes e eu tive essa grande oportunidade de vivenciar isso, né? E conciliar a atividade empresarial com a questão pública. E anos mais tarde, para mim ainda teve uma outra grande experiência que foi assumir uma pasta municipal, né? Então, o primeiro cargo que eu tive lá foi uma diretoria e anos mais tarde eu acabei assumindo uma secretaria, né? Em 2015, que a minha primeira secretaria que eu assumi foi a questão da administração, Secretaria de Administração, uma série de desafios. Né? Então, o que faz a Secretaria de Administração? Ela cuida de todo o RH do município, ela cuida da central de compras, ela cuida do patrimônio da prefeitura, né? Ela tem que estar ali Ela deixa a galera atenada a todos os louca. servidores. Então, é uma complexidade muito grande. E aí, logicamente, a bagagem, o conhecimento que você tem da iniciativa privada te auxiliam ali na condução dos trabalhos. Né? Só que são mundos paralelos e completamente diferentes. 2 anos de função de secretário de administração foi, coincidentemente, naquele ano que eu assumi, o ano anterior, foi a maior greve histórica do Serviço Público Municipal, foram 40 e tantos dias. Né? Então, no ano seguinte, Que loucura. eu passei já, né, bem no início do um mês e pouco de ter assumido o cargo, essa experiência dessa negociação com o sindicato, né, que é muito atuante, muito forte na cidade de Blumenau. Foi uma experiência muito legal e a gente atuou de uma forma diferente. Né? A gente partiu para o diálogo e não para o enfrentamento, que é aquilo que o empresário tem que ser no dia a dia fazer. Né? Partir para o diálogo, né? E eu acho que a conversa ela flui melhor quando é transparente, é aberta, e ali foi o que a gente fez naquele momento. Então, no primeiro ano, né, que eu assumi como secretário municipal de administração, naquele ano a gente não teve nenhum dia de paralisação. Né? Nós abrimos as portas, negociamos, discutimos, dialogamos e conseguimos fazer uma negociação muito bem elaborada, que todo mundo saiu, né, no ganha-ganha. A gestão pública saiu no ganha-ganha e o servidor também saiu com ganha-ganha. E 2 anos depois eu acabei assumindo a Secretaria Municipal de Fazenda, né? Ou seja, a Que é chave o do chave do cofre, cofre. né? Então foi Que também responsa, né, uma cara? grande Qual é experiência, o uma grande orçamento da prefeitura do responsabilidade. Menão? Na época estava próximo de 2 bi. Caramba, cara. É É, 2 bi de dinheiro programado pra ser gasto. é, Num ano, né? no ano. Então, E é no 0 a 0, acaba gastando 2 bi mesmo, né? então tem uma série de particularidades também, diferentes, né? De como se gera uma receita, como se gera uma despesa, né? Com a formatação de pagamento. Então, essa experiência para mim foi muito válida e certamente hoje eu consigo
fazer essa distinção e aproveitar o que cada setor, né, eu consigo desenvolver de melhor. Aquilo que eu aprendi no público eu levo para o privado e aquilo que eu aprendi no privado Sim. eu consegui transportar para o serviço público. Que massa. Fazendo esse link, assim, pra gente concretizar, né? Trazer algo concreto, né? No poder público, duas coisinhas, né? No poder público, por exemplo, tu tens a necessidade de processo bem claro, assim, né? Tem que fazer ofício, notificar e tal, né? Então, tu acha que esse tipo de processo público moroso, né? Acabou te contribuindo para organizar o teu negócio? Certamente sim, né? Questão de controle e tal. Exato, né? A gente tem dentro do poder público essa figura do controle, né? Hoje É que tudo tem que estar ainda, embasado, né? Tudo tem que ter pautado em a lei e maior tal. dificuldade, as pessoas lá fora não entendem, né, o tamanho da complexidade que é a gestão pública, né? Você tem uma série de afazeres ali, diferente do seu dia a dia, né? Então, é uma complexidade muito grande. Então, os processos são intensos. E o mais difícil é a comunicação entre setores, né? A Secretaria da Fazenda é gerida por um sistema, a administração é outro sistema, a Procuradoria-Geral é outro sistema, a educação é outro sistema, a saúde é outro sistema, né? Então, cada pasta tem o seu sistema e nenhum deles, teoricamente, se conversa. Então, é uma complexidade muito grande. E um depende do outro. Né? Então, Hoje em dia, tem o RP, mas ele, na prática, assim, né, ele não consegue trazer todas as funcionalidades, então, e se comunicar. Então, é muito difícil isso. Tem gente que usa Excel ainda, né, cara? Tem, né? E aí vem as questões tecnológicas, né? Que é uma carência por parte do poder público. Eu acho que o Blumenau, diferente das demais, a gente vê pelas iniciativas que teve ao longo dos últimos anos, o investimento em tecnologia, né? O que vai melhorar e contribuir para uma agilidade dos processos? A tecnologia, né? A eliminação do papel e o aprimoramento das rotinas através da tecnologia, que é o que a gente busca no dia a dia empresarial. Então, eu acho que isso é uma coisinha que ainda dentro do poder público faria toda a diferença se tivesse mais investimentos na questão de tecnologia. O outro assunto que eu ia trazer é a questão do relacionamento, questão do network, assim. Tu acredita que tu conseguisse essa exposição política de alguma forma e tal, te aprimorou o teu network? Network é importante para quem empreende? Qual é a tua visão acerca desse tema? Eu acho que isso é bacana de abordar, porque certamente, a partir do momento que você se predispõe a estar à frente, né, de uma iniciativa pública, você passa a ser um servidor público. O servidor público ele tem que servir a comunidade. E nesse serviço você tem que dialogar e estar em todos, né, aos movimentos que são inerentes a cada função. Então isso contribui para o crescimento pessoal. Você passa a desenvolver um nível de relacionamento muito grande, né? Porque você sai do seu dia a dia, daquela esfera empresarial, para transitar num mundo, né, onde você tem N outras atividades e ali você passa, então, a ter uma grande participação dentro da estrutura da própria prefeitura, que é enorme, e também com a sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer processo político, ele ajuda bastante nessa questão do network, no desenvolvimento interpessoal, que é muito legal, e que isso também eu usei de aprendizado lá para transportar isso também como conhecimento e aprendizado para a área da administração privada. Então, Então tu essa questão do acredita que network é é muito fundamental. bacana. Isso o poder público ele te beneficia de uma forma muito legal. E tu que constrói relacionamento e gera autoridade junto às pessoas também, né, cara? Aprender é tudo, né? Né, Filipão? Falando em empreender antes da Master, teve alguma outra atividade? Meu primeiro negócio, já no período de faculdade, quando o meu TCC foi na matéria de formação de novos empreendimentos, né? Já buscando a minha raiz, aquilo que eu me coloquei, né, como propósito de faculdade, que era administração e gestão empresarial, o meu TCC foi baseado no meu primeiro negócio. Então, a minha apresentação de TCC foi a montagem do meu primeiro negócio, que foi um caso de Olha só. sucesso, né? Eu abri naquele momento, já saindo da faculdade, que foi meu trabalho de TCC, uma loja de móveis e decorações. Então, ali foi meu primeiro contato direto com o segmento empresarial. O mercado. Com o mercado. E ali foi o primeiro start, ali foi o primeiro aprendizado já durante o período de faculdade e principalmente pós-faculdade. E aí, tem uma situação bacana, que esse primeiro negócio, ele não durou 2 anos, né? E eu acabei gerando um caso de insucesso. E aí, eu tinha o João conhece, o Fernando Lenz, foi secretário de administração, Sim. professor da Univale. Um dia ele me chamou,
falou, Rony, eu gostaria de contar a tua experiência na minha turma da Univale de formação de novos empreendimentos. Por quê? Geralmente a gente leva os cases de sucesso. Eu nunca levei para minha turma um caso de insucesso. Tu vai ser o primeiro? Eu falei, bom, gostei da ideia. Né? Então é levar a experiência, não só aquilo que deu certo, mas também para os O seus que não alunos entender fazer, o que claro. não fazer. Né? Uhum. Que foi aquela minha experiência. Então eu consegui transmitir naquela palestra para os alunos dele o meu primeiro caso, que foi um caso de insucesso. E o que para mim serviu de acreditou isso? aprendizado. E por que foi um insucesso? O que aconteceu? Questão de sociedade, né? Questão ainda de talvez imaturidade, questão da idade. Né? Então, tem uma série de conjuntos de fatores ali. Iniciar também com fluxo de caixa desorganizado, sabe? Não ter a estrutura mínima financeira necessária para ingressar, procedimentos de compra, prazo de entrega, atendimento ao cliente, uma série de fatores, né, que no dia a dia, quando você sai do banco escolar, quando você vai colocar em prática, né, acaba sendo um pouquinho diferente. Então ali A foi academia não é sempre a mesma que a prática, né? É bem diferente. É bem diferente. E depois dessa loja teve outras atividades? Aí eu parti para, logo na sequência, a questão da esfera pública e dei sequência nas questões empresariais. Aí eu passei a atuar como consultoria, né? Aham. Já no desenvolvimento, porque já estava aprendendo um pouco da esfera pública, e aí a gente passou a atuar num segmento de consultoria, principalmente para grandes empresas Aham. que são de fora ou que eram de fora do estado de Santa Catarina e queriam vir para o nosso estado ou para a nossa cidade empreender. E naquele momento, então, a gente passou a dar consultoria para essas empresas, baseada na questão da estruturação do negócio, seja nas cidades, e aproveitar aquilo que uma cidade ou um estado consegue trazer como iniciativa para essas empresas, né? Aquilo que o estado, o município tem de atrativo para trazer uma grande empresa para cá. A gente se especializou nisso e passou então a fazer uma consultoria nesse sentido. Né? Então, que é uma questão constante também. Cada município também tem o seu regramento, tanto de incentivo econômico, né? Como outros tipos de incentivos, e o estado também tinha. Então a gente acabou desenvolvendo e aí eu acabei naquele momento conhecendo uma empresa de São Paulo que tinha intenção de vir para Santa Catarina, que era o projeto que muita gente conhece, o projeto do Vorax, que era um super esportivo verdade, nacional. pô. Né? Bem Lembra do carro do Lembro, Vorax, cara? Vorax, aham. Tá, e o que rolou que não foi? O que Então, deu, cara? isso lá em 2008, quando eu fui convidado, então, por esse grupo de São Paulo, a fazer parte do projeto deles. Né? Inicialmente, eu era para ser a empresa de consultoria aqui, para trazê-los para Santa Catarina, e eles acabaram me convidando para fazer parte, então, do projeto inicial. Então, nós fizemos toda a concepção e a montagem da estruturação do negócio para Santa Catarina, e aí eles me convidaram, eu fui para lá, eu fui ser um dos diretores, né? Naquele momento da fase inicial do projeto, que seria montada a grande fábrica aqui em Blumenau, que escolhido por eles o estado de Santa Catarina. Então, um projeto que nasceu lá em São Paulo, dentro do ABC Paulista, onde é o reduto da indústria automotiva do Brasil. Lá surgiu a ideia, vindo de um designer da época da General Motors. Ele atuou muito tempo em Detroit. Ele foi um dos responsáveis pelo novo conceito do Camaro. Então, quando o novo Camaro foi lançado, ele voltou ao Brasil e ele veio para o Brasil com o propósito de fazer um super esportivo de luxo. E aí ele começou a buscar investidores, né, parceiros, para começar a desenvolver esse projeto, onde que a gente acabou se conhecendo e desenvolvendo a estratégia de fábrica e a estratégia de produto do Vorax, que foi um projeto muito legal. Ele foi apresentado no Salão do Automóvel de 2010 e ele nasceu naquele momento para ser o primeiro super esportivo de luxo brasileiro. Né? E aí, né? E aí vem todos os percalços, né, com relação a isso. E o maior desafio não era financeiro, não era tecnológico. Por incrível que pareça, era provar para as pessoas, para o brasileiro, que o mercado brasileiro, a indústria brasileira, tinha ou tem capacidade de desenvolvimento de um produto de alto padrão. Felipe tá procurando foto do carro. É isso aí. É isso aí. Essa imagem aí é aqui em Blumenau, no restaurante Moinho do Vale, quando nós fizemos uma apresentação. Já tinha um protótipo. Já tinha um protótipo funcional. E não girou por conta do mercado não comprou. E aí nós tivemos a participação de um grande grupo empresarial que entrou para transformar, então, na realidade, né, sair do papel e tornar
realidade esse produto. E aí nós tivemos um azar, porque esse grupo empresarial era muito grande, era da família Bertin, eles eram donos de frigorífico, marca de laticínios, tinha naquele momento inaugurado a primeira usina biodiesel no Brasil, e eles estavam participando do consórcio da usina Belo Monte, que era um grande Sim. projeto nacional. E aí, nesse consórcio, eles tiveram alguns problemas e aí acabaram abortando os projetos que eles estavam colocando em prática. E o projeto do Vorax foi um Juros deles. caiu. Né? Ah, Então, eles tiveram inicialmente uma grande participação financeira, de alavancagem, até o momento do salão. E 6 meses depois do salão, onde o carro foi apresentado para o Brasil, foi apresentado para o mundo, em janeiro de 2011, o Vorax estava na capa da revista Quatro Rodas. Né? Foi eu matéria de lembro, 4 foi, páginas cara, da revista Exame, né? Falando muito bem. Só que o principal desafio era a questão do projeto Piniquim, né? Mostrar para a sociedade brasileira que nós tínhamos e temos capacidade de desenvolvimento de um grande projeto como esse. Aí, por azar, eles acabaram recuando a parte de investimento e o projeto desandou. Naquele momento ali, quando estava no auge do lançamento, coincidentemente, nasceu a minha filha, e olha eu só. acabei me afastando por causa da distância. Então, como morava em Blumenau, eu acabei saindo lá das minhas Desligando. funções de desenvolvimento, que eu atuava lá em São Paulo, para ficar mais presente em Blumenau, que era o nascimento da minha filha, que ela nasceu em outubro de 2010 e o carro foi apresentado no salão em outubro de 2010. Então, logo depois eu acabei dando prioridade às questões familiares Claro. e deixei um pouco o projeto de lado, e que lá por meados de 2011 acabou não evoluindo por uma questão financeira, que o investidor acabou abortando e não fazendo mais a aplicação dos recursos. Pô, Naquela época era um e montante podia ser investido. o carro, podia ser um baita projeto, né? Podia ter sido. Por incrível que pareça, as melhores tecnologias embarcadas do segmento automotivo, elas estavam presentes no Vorax, né? Com a facilidade da globalização, nós temos aqui no Brasil o que se produz na Europa, nós temos no Brasil. Né? Sim. Então, as empresas que desenvolvem para as grandes indústrias automobilísticas, seja em qualquer parte da esfera mundial, elas estão presentes no Brasil, porque nós temos no Brasil uma grande indústria de automóveis, né? Principalmente ali na região do ABC Paulista. Então, o mercado brasileiro, ele sempre foi um grande segmento industrial automobilístico para Sim. o mundo. Né? Então, nós temos, sim, capacidade tecnológica de desenvolvimento de um produto, como era para ser o Vorax, no Brasil. E na grata surpresa que a gente teve, quando nós apresentamos o projeto no Salão do Automóvel em 2010, veio um grupo sueco e queria comprar o projeto e levar a produção do Vorax lá para a Suécia. Só que daí, como estavam todos os envolvidos no projeto, eram brasileiros, e era mostrar para o Brasil que Que nós era teríamos viável. capacidade de desenvolver o projeto no Brasil, acabou não aceitando a proposta. Né? Talvez se tivesse levado a proposta para a No Suécia, a carro história tinha existia. sido diferente, É. mas não seria um super esportivo brasileiro. Uhum. Quem sabe ainda a gente torce para que alguém tenha, né, como propósito aí de investimento e que possa ressurgir mais à frente aí o projeto do Vorax, que para o mercado brasileiro, para o mundo, foi um grande pecado, uma grande perda. Blumenau perdeu, né? Nós teríamos Cara, a fábrica em Sim. Blumenau, Santa Catarina perdeu, né? Então, por que Blumenau? Por causa da grife Blumenau. Não foi escolhida aleatoriamente, né? Foi a Justo. força da indústria, a nossa cultura e vocação empresarial é que tornou possível a vinda da fábrica para cá, né? Foi nosso espírito empreendedor que o paulistano encontrou lá em nós aqui para trazer a fábrica para cá. Porque nós não tínhamos uma vocação, uma característica automotiva. Tá? Uhum. Então eles Não, é escolheram pelo Blumenau pela contrário, marca, nada. pela grife, pela cultura alemã. Né? E por coincidência, a motorização do Vorax seria uma mecânica alemã vinda da BMW, um projeto exclusivo de motorização para o Vorax, mas era alemão, era marca BMW. E também tinha um pouco a ver com essa cultura. E a BMW Né? acabou vindo pra E cá depois, né? anos depois, a BMW veio instalar aqui em Santa Nada é por Catarina. acaso, né? Vai saber que É. não tem a ver, né? Pois Não, tu é. vê duas histórias que é legal trazer, claro, é triste que não tenha se concretizado, né? Mas é legal a gente trazer também esses cases, essas experiências negativas e aprender com elas, né, cara? Tipo, de tentar entender, trazer lições empreendedoras. Aquilo que o Lenz, né? É Fernando isso, Lenz Fernando. teve a ideia e é bem real isso, porque a gente tem mania só de falar de sucesso, 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 mas, pô, tu vê, antes da Master existir, quanto perrengue, quanta briga, quanta luta, quanto projeto infrutífero, né, cara? Então tem toda uma trajetória, eu acho que todos nós temos um pouco disso, né?
alguns menos, outros mais, né? Eu também fui um cara que demorei até encontrar uma veia e tal. O Felipe levou sorte mais cedo. Mas também teve um período que trabalhou como funcionário, em outros negócios, né, cara? É bacana a gente falar disso também, né? Não ficar, também não é, empreender não é só flores, né, cara? A gente tem bastante perrengue, bastante luta para poder concretizar os nossos sonhos, né, cara? Exatamente. Tudo são períodos, né, de adaptação, de crescimento, de maturidade. E a grande maioria dos empresários passou por tudo isso, né? E nós não somos diferentes disso. Todas as etapas, né, de aprendizado, crescimento, até chegar no momento atual, a gente Sim. enfrentou, faz parte do processo, né? E isso é um espírito nosso, principalmente uma questão Sim. regional, né? Persistente, né? Nós somos muito empreendedores Resiliente. e persistentes, resilientes nessa Eu quando se fala concordo. em botar a cara a tapa para empreender, né? Esse SC não é à toa, sabe? Teve gente já que perguntou, cara, por que que vocês não fizeram SC? Por que que não é Brasil e tal, cara? Não, SC é uma grife, né, cara? Tipo, a gente pode falar de Santa Catarina pro Brasil, a gente pode falar do Brasil para Santa Catarina, mas SC é uma grife, pô, né? A gente tem uma referência, é uma referência econômica, né, cara? E até falando em cenário nacional, eu e o Felipe, a gente conversou bastante sobre a questão de 2023, o ano entrando, mudança política, né, Felipe? A gente tinha várias vezes trouxemos à baila essa discussão. Uhum. Qual é a tua visão, Rony, assim, desse ano 2023? Como começou? Como é que foi até aqui? Mercado imobiliário, expectativa, questão jurídica, tal, né? Toda essa insegurança que a gente viveu, assim. Como é que é a tua visão com relação a esse processo inteiro aí? Nós, falando na questão empresarial, a gente sentiu isso, né, naquele momento pós-eleição. Acho que a grande maioria conseguiu perceber, né, nas pessoas, naquilo que poderia vir a acontecer e se manifestar em relação a esse novo momento político-econômico. Nós tivemos também que nos adaptar, né, por experiência, o Ponta da Vila, naquele momento sendo recém-lançado, passamos por esse momento de transição, né? Então a gente pôde visualizar naquele momento que a incerteza por parte do nosso consumidor, né, o nosso cliente, gerou muita dúvida em relação àquilo de ele fazer investimento ou não, né? Uhum. Ele investir no crescimento da sua empresa ou não. Então foi um fator muito eh, eh, expressivo que a gente conseguiu Impactante, assim? impactante, né? Localmente a gente percebe isso e nacionalmente também. Uhum. Acho que com o passar do tempo as coisas vão, né, esfriando, vai passando. A gente teve, logicamente, um início um pouco conturbado, mas eu acho que vai se adaptando, né? O mercado vai regulando, as especulações vão diminuindo e gradativamente a gente vem, né, Reaquecendo. reaquecendo. O mercado imobiliário passou por isso, vem passando por isso, mas, por outro lado, a gente vê o nosso mercado, principalmente na questão de litoral, ainda aquecido, né? O produto de alto padrão, né, ele tem uma característica diferente daquele produto, né, que é mais acessível à grande parte da população. Você vê que o mercado náutico, por exemplo, nos últimos anos, olha o crescimento que vem tendo o segmento náutico. E Santa Catarina, de novo, Sim. é destaque na questão náutica, E o né? aeronáutico também, né? A Também, questão de helicóptero e tal. né? O outro Santa Catarina, Blumenau, já é referência nacional no uso de aeronaves compartilhadas, né? Que é uma nova tendência. Então, esse mercado de um produto de alto padrão, eu diria que ele sofreu menos, tá? Sofreu sim, mas ele sofreu menos. Então, a gente vê muito perceptivelmente isso na questão de litoral, né? Mas eu acho que é um processo que metade do ano, junho, julho para frente, eu acho Vai que tudo passando, né? volta à normalidade, né? Nós temos que aceitar, né? Sim. O processo democrático aconteceu, bom ou Vai ruim, baixando a nós poeira e a gente vai voltando ao normal, tem que né? voltar ao normal. Então, a gente encara dessa forma. Nós não vamos mandar ninguém embora, nós não vamos deixar de produzir, pelo contrário, né? Vamos Então, pra nós cima, vamos né, para cara? cima, tem que fazer acontecer, né? Eu segurei as Então, pontas aqui, é. reter talento, essas coisas, a gente É. segurou, né? Mas realmente no início aí foi um pouco Foi um pouco, conturbado. É, cara, houve as eu te adaptações, confesso. mas tenho certeza absoluta que tu não está pensando numa retração. Não, Tu está não. pensando agora num crescimento constante, O né? empreendedor de verdade, ele sempre quer Que é subir, não mais, quer né? descer. Né? Eu te confesso que a gente sentiu pra caramba também. Março, até março agora foi bem. Agora começou a virar, agora começou a pipocar, a galera acho que se entendeu, começou a aceitar a taxa de juro para financiamento, bora pra cima, né, cara? É isso aí. Não é uma tarefa fácil. Eu queria falar um pouquinho, ele falou do alto padrão e tal, e às vezes as pessoas, a grande maioria das pessoas, às vezes que não tem acesso a esse alto padrão, não enxerga
a importância desse alto padrão para o mercado, né? Então, quantas pessoas a implantação do Ponta da Vila, por exemplo, que é um empreendimento de alto padrão, está envolvendo? Quantos funcionários diretos? Tens uma ideia assim do impacto econômico para a cidade e para todo o mercado? Porque assim, desde o futuro jardineiro até o profissional da limpeza, até o cara que vai construir uma casa, né? Tem Tens ideia desse? Que é uma cadeia. O projeto em si, desde que nós começamos a desenvolver o projeto para aquela área, até o momento do lançamento, só diretamente na questão de desenvolvimento, né? De projeto. Aí vem as questões de desenvolvimento de marketing e tudo mais. Nós tivemos 80 pessoas diretamente ligadas somente nas questões Na de projeto, execução ali. né? Até o Não tem lançamento. nada a ver com a execução. Nada a ver com a execução. Estamos Aham. falando de desenvolvimento de projeto, né? Na execução agora, diretamente, nós temos ali em torno de 50 pessoas trabalhando diretamente na execução. Mas indiretamente, se tu contar Aí a só as cadeia 40 e tantas imobiliárias, já dá quantos? Isso, né? Então, quando a gente abre esse leque, aí entra na esfera comercial, partindo dos nossos parceiros imobiliários, são 40 e tantos, o pessoal de execução de obra, né? Os nossos fornecedores, então tem muita matéria-prima adquirida também, né? Então isso gera uma cadeia muito grande. Então, isso que tu comentasse, né? O quanto gera por trás, Qual é o movimenta a VGV? economia. Qual é o VGV? Tens O noção? Ponta da Vila ele tem um VGV estimado de 200 milhões. VGV é valor geral de venda, né? Então Valor seria geral o de vendas. total, né? 200 milhões. Né? Então, se a gente considerar só o ITBI, que é a Que vai transação, gerar para é 4 milhões. É isso? porque o ITBI em Blumenau é 2%. Né? Então ele vai tributar 2% sobre a transação imobiliária de cada terreno. Então, né? de cara, a gente está falando de 4 milhões de imposto na Isso, venda dos imóveis. né? Sem contar ainda a construção civil, a parte de ISS e tal, né? Pelo volume de área construída, porque o Ponta da Vila, por ele ser um condomínio, e ele é um condomínio edilício. O que é um condomínio edilício? Cada lote que o cliente compra, ele já tem em cima daquela fração um projeto de casa aprovado. Então, quando nós tiramos o alvará do Ponta da Vila, nós tiramos um alvará em cima de um total de área construída, envolvendo todas as questões da área de lazer, mais as casas. Né? Então, nós estamos falando num montante de aproximadamente 200 mil metros quadrados de área construída. Então, o alvará do projeto Ponta da Vila, ele custou 700 mil reais. Só o alvará, porque nós Quanto? 700 mil reais, o alvará do projeto. Né? Financia via crédito e nem é publicitar. Para ver o que gira. Né? Então, o alvará da prefeitura custou 700 mil reais, que é baseado em cima da área construída que vai ter lá no empreendimento. Isso para o cliente é bacana, porque como ele comprou um lote, ele já tem uma casa aprovada em cima. Logicamente, ele não vai executar aquele projeto daquela casa, mas já serve de norte para o projeto dele. Então, ele vai entrar na prefeitura com um projeto modificativo. Ele não precisa entrar com um projeto novo. Ele já tem uma casa aprovada. Né? Então, ele vai entrar com um projeto modificativo que é muito mais ágil e mais econômico, porque aquele alvará daquela casa já está pago. Né? Então, só citei então isso ele como já tem um alvará, tipo, se ele quisesse entrar com aquele projeto base. Isso. Mas ele ia fazer um modificativo. Isso, todo mundo vai fazer um projeto modificativo. Depende, né? Tem o cara que vai... Até porque nós, como... Tem o cara que toca esse projeto aí mesmo. Nós aproveitamos o potencial construtivo máximo de cada lote. Né? Como eu citei antes, um lote de 500 metros quadrados, ele nos dá uma permissão de uma área construída de mais ou menos 700 metros de casa. Então, todos os lotes, eles saíram com um projeto aprovado de 700 ou mais, né? Que foi a capacidade máxima construtiva para cada lote. Por isso que gerou esse volume de 200 mil metros quadrados de área construída. Né? E se a gente pegar, onde é que se constrói 200 mil metros quadrados de área construída? Então, o alvará do Ponta da Vila, tenho certeza absoluta que foi um dos maiores alvarás pagos na cidade. Sim. Porque ele é baseado sobre a área construída. É muita área. Né? Rony, qual o grande segredo para se administrar uma loteadora de uma empresa, uma incorporadora de loteamentos de condomínios? Vou voltar lá no início. Né? Primeiro, cumprir legislação. Né? Por mais que a gente sempre pense no famoso jeitinho brasileiro, não tem o que fazer. Né? Você tem que cumprir na íntegra a legislação. Primeiro, porque hoje, né, um dano ambiental, um crime ambiental, né, hoje criminal, né? É criminal. Né? Talvez no passado não era assim, mas hoje vai.
né? Então, o grande desafio já começa desde o início lá, né, com a questão de concepção de projeto, início, isso tudo aquilo que eu falei anteriormente com relação aos desafios ambientais, né? Então, hoje a gente é muito focado e voltado nisso, né? Uhum. Então, eu diria que esse é um grande desafio e é o que, né, faz a nossa motivação de trabalhar sempre dentro, né, das quatro legislação. linhas, da legislação, né, cumprir legislação. Então, hoje, para qualquer incorporador, seja na área de parcelamento de solo ou seja na construção civil, né, é seguir o regramento. Isso vai impactar lá na frente, né, porque qualquer movimentação errônea que você faça agora prejudica lá na frente, né? Ah, não vou fazer ali a estação de captação de água porque ela é pequenininha e tal, mas lá na frente isso vai refletir, porque o volume de água vai aumentar, Documentação, né? Então, etc. tem uma série de coisas. Então, o que eu diria? Cumpra a legislação. Essa é uma grande regra, né? E as pessoas não. É público, eu já tive cargo público também, já tive lá dentro. Assim, o construtor pega um alvará para construir uma xícara e constrói É, um copo de chopp. é, E aí, sabe, tipo, é complicado, cara. E você É óbvio que o poder vai- público também é muito responsável pela dificuldade de aprovação e tal, mas também o setor produtivo, e aí eu faço a minha culpa também, a iniciativa privada também é complicada, né, cara? Exato. Rony, a gente chega num momento agora que é o seguinte, cara. A gente quer a opinião do Rony Vandal, então, né, não necessariamente do diretor da Master. São 5 perguntinhas que a gente vai fazer. O quadro é o quadro Perguntas Rápidas do Independência Cast. Eu quero que a gente. Sincero, né? Sincero. A gente quer que tu responda com toda a sinceridade possível, sem pensar muito. São perguntas bem tranquilas, assim, mas é para gerar um conteúdo de valor para quem está assistindo ali, que possa ter a ver com a atividade e tal. Então, 5 perguntinhas bem básicas. Filipão, bora. Rony, defina um bom vendedor. Um bom vendedor. Sincero. Um bom vendedor. Eu diria principalmente carisma, cativar o cliente. O que você mais observa ao entrar numa loja para comprar um produto? Limpeza e organização. Boa. O que é gestão pra ti? Gestão é a dedicação integral naquilo que você se predispõe a fazer, né? Seja na gestão de pessoas, seja na gestão de processo, seja numa iniciativa produtiva, numa gestão comercial, né? Você se dedicar ao máximo naquilo que você se colocou a fazer, dentro das suas condições de trabalho, seja elas 100% daquilo que você imagina que seja ou não, mas sempre fazer e se colocar da melhor forma naquilo que você colocou à disposição de fazer. Rony, já foi processado? Teria como ter se prevenido para não ser processado? No Brasil é um pouquinho complicado, né? Ainda mais em dias atuais, né? Hoje facilmente qualquer motivo é motivo de discussão, né? Então acho que Tu acha importante se infelizmente prevenir para não ser processado? é importante, mas hoje, né, a gente viu em casos recentes, qualquer manifestação pública, seja nas redes sociais, acabou gerando discussões, né, apreensões, enfim, né? Talvez, né, ultrapassando os limites. Então, no Brasil, não diria-se prevenção nessa questão é a melhor saída, porque, né, infelizmente, o Brasil é uma incógnita com relação a essas questões. Sim. Filipão? Tem controle absoluto das suas finanças? Não. Gostei, cara. Não. Gostei. Não. Eu também não tenho. Não, porque a gente está no mercado, né? E isso É complicado, né, cara? É impulsão, né? Você está lá, você vai numa loja, né? Entrou para tomar um café no shopping do carro, passou lá, viu o carro, né? Isso faz parte do consumismo. Então, se for partir pela questão financeira, dá para comprar, não dá para comprar, mas muitas vezes a gente é pego pela emoção e acaba ultrapassando, sem dúvida nenhuma. Né? Então, venda emocional. É então. emocional. Eu tenho total responsabilidade de dizer isso. Eu porque... gostei da sinceridade, cara, porque eu sou daquela filosofia assim, cara, eu preciso ganhar mais. Porque o controle de gastos é complicado. Tô errado, não? Não é uma filosofia interessante, cara? Tem que ganhar mais que... Agora que tá chegando a filhota mesmo, cara, já viu o preço da fralda? Tá foda, prepara, cara. Já vi, prepara. tô bom tempo comprando fralda. Eu passei por isso, tive a experiência e foi a primeira conta, né? No sentido bom, né? Da questão Sim, financeira, é o custo da fralda. Então, sem dúvida nenhuma, isso aí. faz uma boa diferença quando nasce aí os primeiros. E quando para também, tu disse? Quando para de comprar fralda, Aí faz vem uma outra diferença? fase, né? Aí Aí as vem essa fases, outra aí fase. vem, né? Aí vem o Então, não mercado acaba. consumidor, que aí vem brinquedo, vem isso, vem aquilo, então... Daqui a pouco chega a fase do celular, do iPhone, é, aí complica, né, cara? Até semana passada, minha filha de 12 anos tinha um celular melhor que o meu. Então isso... a Mas gente tá-
Mas a família é base, né, Rony? É base, sem Tipo, dúvida tu nenhuma, não- né? Isso para mim foi um grande privilégio, ter a base que eu tive, né? Certamente norteou em muitas questões, né? Então acho que sem dúvida nenhuma, partindo de base familiar, quem tem base familiar, eu acho que já tem 99% da vida É. resolvida. Antes da mensagem final, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, né, Felipão? Isso. Então, agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, patrocinadora master desse episódio, aliás, desse podcast, né, cara? Responsável, na verdade, pela existência desse podcast também, porque a ideia veio do Felipe e eu só fui. A gente só deu uma aprimorada, né, Felipão? Patrocínio desse episódio conta com o apoio das Óticas Vista Max, Andrei e Larissa, nossos amigos, Blumenau no centro, Fortaleza, Gaspar, Rio dos Cedros, Rodeio. Daqui a pouco vai ter mais alguma cidade que o Andrei é louco, vai ampliando, é isso aí mesmo. Imper Estética em Estofados, que é do Paulo e da Joyce, especializada em limpeza personalizada e proteção anti-manchas para estofados e tapetes de alto padrão. @imper.blumenau. Eu tenho certeza que você vai surpreender com o atendimento deles e a qualidade do serviço. Também Nutribu Gastronomia Empresarial, comida transportada, cozinha na sua indústria. PHNX Consultoria Imobiliária, seus imóveis aqui em Blumenau região, inclusive no Ponta da Vila, você pode adquirir o seu imóvel através da PHNX Consultoria Imobiliária. E a Basic, a responsável aí pelo apoio e patrocínio das camisetas do nosso podcast. Rony, queria que tu, até pode, se quiser olhar para a câmera, fica à vontade, né? Mas deixasse assim uma mensagem de motivação para o empreendedor, né? Quando está num momento de dúvida, assim, que nem, por exemplo, quando tu teve as tuas adversidades de falência do primeiro negócio, depois um grande projeto que tu estava se entregando tanto e não sair do papel. Queria que tu te lembrasse desse dia e de alguma forma tentasse transmitir para nossa audiência como foi para ti passar por esse vale das sombras aí e chegar no sucesso que é hoje a Master Empreendimentos. Então, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade, né? Parabenizá-los de novo pela iniciativa, que eu acho que é bacana, né? Tem tudo a ver, né? Eu acho que o nome escolhido também tem tudo a ver, Legal. né? Então, Obrigado. parabéns mais uma vez, né? Pelo sucesso que é agora e que vai ser, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo. O que eu diria, né? Tudo que a gente passa tem um significado e serve de aprendizado, né? Então não é à toa que hoje a capacidade que a gente tem de empreender, de desenvolvimento, de se relacionar, é fruto e origem daquilo que você aprendeu desde os primeiros dias lá, participando, iniciando essa questão do dia a dia empresarial. Então as dificuldades, elas vêm e servem de aprendizado, né? Então todo dia a gente tem desafio, seja na empresa, seja em casa, seja com a esposa, com o marido, filho, etc, né? Eu sempre procurei encarar e ver que aquele desafio daquele momento ele é passageiro. Então no outro dia você acorda, levanta, se restabelece, pensa como vai ser e vai se moldando e, né, desenvolvendo novas habilidades. E essa questão da habilidade ela é muito natural, né? E ela vem em cima do desafio, né? Quando você tem tudo mão beijada é fácil, é só Claro. levar e conduzir. Agora, quando você tem um desafio encarado ou a encarar, a tua dinâmica é totalmente diferente. É a paulada que faz a massa crescer, né? Né? E a gente vê também o próprio comportamento, né, hoje do jovem, né? Como o jovem crescia no sistema anterior, no passado, e como o jovem cresce hoje, né? Então a gente percebe essa evolução também, né? Eu, graças a Deus, tive nesse convívio familiar uma questão de cobrança bem rígida, né? Que isso também me ajudou a nortear. Diferentemente dos dias atuais, onde a gente vê uma maior flexibilização, muitos pais transportando para as escolas a educação do filho, e pelo contrário, a educação parte de casa, né? Exato. Então essa mudança cultural me preocupa um pouco, né? Mas eu sem dúvida nenhuma diria que os desafios eles vêm para somar e não para, né, para trazer mais dificuldade. Pelo contrário, use o desafio para crescer e aprimorar. Uma força e uma energia para seguir em frente, né? Exatamente. Cara, muito obrigado, né? Obrigado por ter se disposto a vir mesmo com dor de garganta, né, Felipe? Obrigado, Rony. Isso vai ficar registrado para sempre. Parabéns pela tua trajetória, né, cara? Obrigadão ter vindo Obrigado. aí, de Eu que verdade agradeço. mesmo. Obrigado. Espero Obrigado, que tenha Rony. gostado da Obrigado. experiência. E para você que está nos assistindo aí no YouTube, deixe seu like, Curte, ative o sininho, né? Compartilha. Curte, compartilha, deixe seu comentário, cara. Faça uma sugestão de pessoa para vir aqui no programa. Se candidate para vir aqui no programa. Você quer Desafio. nos patrocinar, você pode estar assistindo o programa aqui durante a gravação. É só estar patrocinando o episódio que já está convidado para estar presente. E você que nos ouve nas plataformas de streaming também deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo de valor aqui e vai poder contribuir na atividade empresarial de muita gente. Valeu, muito obrigado. Valeu.